construção de mais um palco, né? De mais uma cena política construída dentro da máxima corte de justiça do país. Olha, cada ato desse, né, cada coreografia dessa está sendo percebida pela sociedade. Não existe mais essa ideia de que será que a justiça, mas é a justiça, né? São os homens lá que têm né, estão investidos da autoridade de julgar. Esses ministros atuais do STF, eles estão colocando a perder essa reputação da justiça brasileira. A sociedade começa a perceber que não pode confiar na justiça. E isso é o início do desmanche do que a gente está acostumado a chamar de democracia. Esse caso, essa tese de que o presidente interferiu na Polícia Federal, o responsável por essa novela, por essa construção, chama-se Sérgio Moro. Ele preparou uma saída pirotécnica. Sobre isso eu não tenho mais nenhuma dúvida, né? A investigação tem que seguir, a gente tem que chegar até o fim, mas a maneira como foi feita não é típica de alguém que agiu com espírito público e austeridade no meio de uma grande crise. O Sérgio Moro convocou uma coletiva dentro do ministério, ainda dentro do cargo de ministro, antes de avisar formalmente e consumar o seu desligamento, para fazer ataques ao governo. O Sérgio Moro fez um espetáculo. E quanto a isso, não há dúvida alguma. Ele poderia, se ele tivesse uma coisa importante para denunciar ou para mandar investigar, né, uma discordância importante, ele poderia fazer de várias formas para preservar o país dentro de uma crise muito grave. Mas não, ele agiu de forma espetaculosa. Ele agiu para abalroar o governo. Ele contou uma história de que o presidente da República interferia na Polícia Federal, o que, vindo do Sérgio Moro, que até então merecia a confiança da população e era identificado o maior símbolo do combate à corrupção, equivalia a dizer que o presidente agia ou acobertando ou complacente com a corrupção, ou contra a investigação de corrupção. Aquilo foi um ato que parecia suficiente para derrubar o governo. Não foi suficiente para derrubar o governo porque não colou. E não colou porque a tese do Sérgio Moro, até aqui, não tinha nada dentro. Tinha nada dentro. Quer dizer, essa ideia de que o presidente agiu, operou para embargar, constranger a Polícia Federal, ela nunca apareceu em lugar nenhum. O que apareceu foram discussões internas sobre ocupantes aí de cargos da Polícia Federal, superintendências de Polícia Federal, nada além disso. Então, o Sérgio Moro é o responsável por essa crise. E o Supremo Tribunal Federal aproveitou, né, esse espetáculo do Sérgio Moro para fazer política contra o governo, contra o presidente. Tanto que o ex-ministro Celso de Mello autorizou a divulgação para as televisões, né? Enfim, mandou dar publicidade a uma reunião secreta que até hoje nós perguntamos aos digníssimos ministros do STF qual foi a serventia de dar publicidade àquela reunião. Os juízes não são os senhores não tinham os elementos suficientes para julgar, a partir daquele material de vídeo, se o presidente havia cometido algum ato que pudesse considerar um delito, ou um abuso de autoridade, ou a interferência da Polícia Federal. Por que aquilo foi divulgado? Aquilo foi uma tentativa de dar mais combustível a esse espetáculo que eu acabei de descrever, que foi criado pelo Sérgio Moro. Então, agora nós temos mais um capítulo disso. É levar o presidente para depor e será pessoalmente na tentativa de colocá-lo numa posição de suspeito. Se fosse outra coisa, se houvesse mais consistência, já teria que ter aparecido no processo. Os indícios não estão aí.
estamos seguindo, de fato, um movimento que parece ser um movimento plástico e não jurídico, e esse é mais um ato que, volto a dizer, está desacreditando a justiça brasileira. Isso não vai ser assimilado a custo zero, isso está desgastando, né, queimando a reputação da justiça, e até aqui o presidente da República, que é o alvo, ele está capitalizando isso, porque a população percebe que não há consistência e passa a acreditar mais e mais, ou seja, é um mise-en-scène que não é muito bem feito se alguém aí pensou em sabotagem.